Fundado em 3 de maio de 1944, o Jatobá Clube foi durante muito tempo um dos principais espaços de lazer, um lugar onde se realizaram por muitas décadas as famosas festas carnavalescas, convenções partidárias, festas da alta sociedade, tais como aniversários, formaturas, desfiles, matinês, e não podemos esquecer das tão faladas tertúlias que era sucesso nos finais de semana, entre outros eventos que trazem para o momento atual um passado vivo na memória de muita gente. O Jatobá Clube foi um dos locais utilizados para as festas de longa duração, localizado à Rua Prefeito Joaquim Assis, no centro da cidade de São José de Piranhas, no interior do estado da Paraíba. Há um tempo atrás, as festas eram realizadas para a alta sociedade. Antes, quem quisesse se divertir no Jatobá Clube tinha que respeitar o rigor para usufruir do entretenimento. Há um tempo atrás existia um certo rigor para quem quisesse frequentar o Jatobá Clube. Nosso professor Messias vai explicar um pouco como era esse rigor que tinha que ser respeitado aqui no Jatobá Clube. Era o seguinte, o Jatobá Clube tinha um quadro social para participar das festividades. A pessoa tinha que ser sócio, tinha que comprar título, as festas eram um passeio a rigor, ou seja, de paletó, todo mundo tinha que ter paletó. Quem residisse na cidade, melhor dizendo, tinha que ser sócio. Para frequentar o Jatobá Clube, tinha que ser convidado de algum sócio para frequentar o Jatobá Clube. Sobre negros não poderem frequentar o Jatobá Clube, como era isso antigamente? Essa história de negro não frequentar o Jatobá Clube é mais uma lenda que surgiu aqui, né? Porque o Jatobá Clube era uma sociedade como qualquer outra, que só quem frequentava eram os sócios. Para ser sócio tinha que ter uma certa condição financeira e não era todo mundo que podia. Assim também como não podia o negro frequentar o Jatobá Clube, o branco que não tivesse condições de se associar também não frequentava. Como qualquer outra sociedade recreativa em qualquer parte do Brasil e do mundo. Naquele tempo, logicamente, era mais rigoroso. Quem morasse em São José de Piranhas tinha que se associar. Só frequentava o Jatobá Clube quem fosse sócio. Não entrava quem não era sócio. Era um clube restrito aos sócios. Com o tempo, o Jatobá Clube foi perdendo seu valor, seu sucesso e a movimentação de clientes que ali frequentavam. Assim surgiu outros clubes e casas de show. O local foi perdendo seu brilho, começou a ficar abandonado, depredado e esquecido pelos sócios. O teto, as portas, as dependências do clube foram destruídas e o que sobrou do Jatobá Clube foi apenas lembranças. Assim, briga para depois ganhar 1000 carinhos de mim. Se eu aumento a voz, você... Neste palco rolaram encontros pra lá de especiais, entre eles grandes revelações da música brasileira e revelações como Reginaldo Rossi, Renato e seus Buquetes, Fernando Mendes, The Fíveres e até mesmo o rei do Baião, Luiz Gonzaga, que marcaram épocas e deixaram na história. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você as uvas. Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Nem sequer. Deixa essa boneca passar de favor. Deixa tudo de ver brincar de amor. A minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia esquece. Este casal relembra dos bons tempos no clube e nos revela que foi no Jatobá Clube que encontraram o grande amor. Como eram as festas antigamente no Jatobá Clube? Bom, na verdade, quando eu cheguei aqui em 1977, não sabia da tradição que só podia entrar no Jatobá Clube, principalmente nas festas de fim de ano, tá certo? Réveillon, de paletó. E como eu não tinha conhecimento, tinha chegado há pouco tempo, fui informado e tive que conseguir um paletó para poder ir para a festa de Réveillon em São José de Piranhas. Consegui, mesmo estando há pouco tempo aqui, consegui e fui para a festa do final de ano de 1977 para 1978. Foi como eu
conheci e entrei no Jatobá Clube já morando aqui, porque na verdade a primeira vez que eu entrei no Jatobá Clube foi no dia da cidade de 1977. Nos tempos de hoje só resta saudades do Jatobá Clube. Justo, muitas saudades, principalmente as tertúlias, né, tradicionais do Jatobá Clube, que foi justamente nessas tertúlias do Jatobá Clube que eu conheci Yacira para namorar. Já conhecia, mas de vista, mas para namorar foi no Jatobá Clube. E estão juntos há quanto tempo? Há mais ou menos há 38 anos, completaremos no dia 13 de janeiro do próximo ano, 38 anos de casados. Né? Quer dizer que foi no Jatobá Clube que conheceu esse grande amor que até hoje vivem. Sim, foi no Jatobá Clube que começou o nosso namoro, né? Tá certo? Uma noite eu fui para uma tertúlia lá e a gente começou a se olhar e terminamos dançando e com isso a gente terminou namorando. E do namoro veio o noivado e o casamento, que hoje, graças a Deus, dura já 38 anos praticamente. Né? Ainda hoje agradeço a Deus, né, que me deu o Zé Dia de presente, através do Jatobá Clube. Quando a gente começou a namorar, a gente nunca perdeu tertúlia. Todo domingo nós estávamos na tertúlia, dançando, brincando. Como testemunho, assim, como prova, não precisava antigamente, como não existia droga, essas coisas. Então a gente se divertia bastante, só dançando e rindo e aproveitando. O que resta é apenas saudades de um lugar bacana e divertido. Saudade dos namoricos, que recordam boas lembranças, dos jeitinhos para entrar no clube para se divertir, dos bailes de carnavais, entre outros. A nova geração nunca vai saber como eram essas diversões no Jatobá Clube, mas foi justamente pensando nisso que em um momento muito especial surge um grupo de sócios que resolveram dar os primeiros passos para renascer das cinzas o Jatobá Clube, aonde em breve os piranhenses terão a oportunidade de reviver os velhos tempos de festas no Jatobá Clube. Em breve, a casa abrirá as portas novamente. Uma eleição e um novo presidente foi realizada para resgatar e reviver os bons tempos. Como surgiu a ideia de resgatar a memória do Jatobá Clube? Essa ideia deve ter surgido através de Idaíla e de Gil do Multibanco. Certa vez, quando eu tinha um mercado, ao conversar com Gil, ele tocou no assunto e disse que estava procurando pessoas que eram sócios do Jatobá Clube para se reunir, porque estavam com a ideia de resgatar o Jatobá Clube. E começou por aí, só que deu um tempo, acalmou. Aí toda vez que eu me encontrava com ele, eu tocava no assunto. E ele dizia que estavam procurando pessoas, sócios, que tivessem a fim de enfrentar a luta. Hoje o grupo é formado por quantas pessoas? Olha, o grupo hoje é formado por uma diretoria que tem eleito presidente e vice-presidente. Depois nós convocamos alguns sócios para fazer parte da diretoria e tem o Conselho Deliberativo. Hoje nós temos quem como diretor? Segundo Irineu, que é tesoureiro, Alessio Holanda, que seria o diretor de divulgações, Gil, que seria diretor de esportes, Yacira mais Zé Dias, como conselheiro tem Messias, tem seu Zé Walter Vilar, Assis Cesário, eu não me recordo do nome de todos, mas é uma diretoria completinha com todos os seus conselheiros e todos os seus secretários e diretores. Em breve vocês querem inaugurar o Jatobá Clube novamente. Como será essa reinauguração, na verdade? A gente tem o sonho, na realidade, de reinaugurar o Jatobá Clube. Agora a gente não pode dizer quando, porque tem muito o que fazer. A parte principal está concluída, que é o teto. Nós estamos concluindo o reboco do palco, à frente dos banheiros, e a gente agora vai ver se consegue fazer o piso grosso das laterais, né? Seria talvez um pouco imaturo, talvez, eu te dizer quando a gente queria fazer uma inauguração. Agora a gente pretende, pré-inauguração, a gente pretende agora dia 23 de dezembro. Como será a volta do Jatobá Clube? Continua as tertúlias, os matinês, alguns eventos, festas de casamento, batizado, concluintes, inclusive também
festa de debutantes, como será a reinauguração? Olha, depois de inaugurado, eu não posso te afirmar com certeza as tertúlias. Agora não dá para a gente te dizer que vai haver as tertúlias. Isso é uma coisa que a diretoria tem que decidir. A gente tem que ver a questão primeiro dos sócios, regularizar a situação dos sócios, né? E para eventos, eu creio que vai ficar aberto para alguns eventos, para algum arrendamento, né? Seja lá de que tipo for, desde que seja seguida as normas do Jatobá Clube. Como foi que vocês, quando chegaram, toda a comissão organizadora, a qual está levando à frente agora esse projeto, para resgatar a memória do Jatobá Clube, encontraram o estado do Jatobá Clube? Olha, infelizmente o estado do Jatobá Clube, eu posso te dizer assim, que o estado do Jatobá Clube era muito triste, de total abandono, lixo, estava se tornando um ponto de prostituição e de consumo de drogas por parte de alguns jovens. Após essa reforma, quais serão as principais mudanças que ocorrerão no Jatobá Clube? Em termos assim de quadro social, eu creio que não vai haver mudança, né? Isso é um assunto que a gente tem que ainda sentar com a diretoria, debater, para poder a gente tomar decisões. Mas a gente pretende seguir as normas do Estatuto do Jatobá Clube. A gente não pode tomar nenhuma medida contrária o que o Estatuto está pedindo. Essa é a intenção da gente. O nome Jatobá Clube será mantido ou terá algum outro nome depois da reinauguração? Não, o nome será mantido. A gente pretende a parte principal do Jatobá Clube, principalmente a frente, manter da mesma forma que era antes. Quais são as melhores lembranças que você já teve no Jatobá Clube? Olha, quando pré-adolescente ainda, comecei a frequentar os matinês. E eu toda a vida fui uma pessoa que gostei de dançar. E naquela época, nos matinês, a gente via o pessoal de uma classe mais alta dançando e frequentando o Jatobá Clube, e a gente ficava por ali. Por ser de família humilde, sempre dificultava um pouco. As meninas mais bonitinhas, né? Queria dançar com os rapazes mais bonitinhos, mas traz muitas lembranças boas. Depois dessa fase de pré-adolescente, já depois de 15 anos de idade, a gente começou a frequentar, mas com a liberação do juizado de menor. As namoradas, as paqueras, as músicas, os anos 80, música dos anos 60 já voltando. São recordações boas que faz a gente hoje estar querendo reconstruir o Jatobá Clube e mostrar para essa juventude de hoje um pouco do que a gente se usufruía naquela época. Uma juventude sadia,